Olá! O Dois Pontos foi hoje ao ateliê do artista plástico Cleiton Pontes, para conversar com ele e com o desenhista Edu Oliveira. Cleiton Pontes nasceu em Maranguape, é graduado em odontologia pela UFC e fez especialização em arte e educação na Faculdade 7 de Setembro. Tem tido seus trabalhos expostos Brasil afora e atualmente é aluno do curso de Belas Artes da Unifor. Natural de Fortaleza, Edu Oliveira é formado em desenho e pintura pela Escola de Artes Visuais no Parque Lage, no Rio de Janeiro. Professor de desenho e pintura da Universidade Sem Fronteiras, é membro associado da Academia Nacional de Artes Plásticas. Agora, para você, um bom papo sobre artes plásticas com Pontes e Edu, entrevistados por Laís Moita, aluna do curso de jornalismo da Unifor. Pontes, como foi que aconteceu o seu primeiro contato com a arte da escultura e da pintura? Isso aí já vem de muito tempo. O artista, ele não é feito em banco de escola, o artista já vem. E desde cedo eu sempre tive tendência à arte. Quando eu exercia odontologia, eu já trabalhava, eu fazia minhas próteses e tudo, já com arte, já modificando, criando. Então sempre já vinha dentro de mim. Não é por acaso que você chega de repente inicia, não. Já de muito tempo. Uma evolução, né? né? Evolução. E, Edu, como foi que o senhor percebeu o gosto pela arte, né? Como foi que foi essa descoberta do desenho e da pintura? No meu caso foi o seguinte, meu pai ele tinha uma galeria e desde criança, desde os 5 anos, eu observava as pinturas, os desenhos e no passar do tempo fui criando aquela vontade de praticar. Comecei praticando na escola, com os materiais básicos, depois fui fazendo cursos até ver o desenho e a pintura com mais profissional. Pois como é a sua formação profissional, né? Formada em odontologia, como foi esse caminho percorrido? Porque eu acho que da arte é impossível se viver. Você tem que ter uma profissão paralela para sobreviver, não é isso? Então, eu recém-casado, não tinha como viver de arte. Tinha que fazer, era uma profissão que me rendesse. Tinha os filhos e foi por aí. Busquei uma profissão para manter a família e de repente, quando estava tudo, já estou estabilizado, não tem mais o que fazer daqui para frente, voltei a fazer a arte, que era o que eu sempre quis fazer. E você, Edu, como foi a sua trajetória? Assim, eu comecei fazendo curso de desenho, tive a oportunidade de viajar a São Paulo, lá eu estudei numa escola, no Museu de Arte Moderna, aprendi algumas técnicas de desenho. Voltei para Fortaleza, estudando, ingressei no curso de História da Universidade Federal do Ceará. Depois viajei para o Rio de novo, tive experiência na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, onde também me aperfeiçoei no desenho e pintura. E voltei para Fortaleza no intuito de lecionar. Aí comecei lecionando no Senac e Sesc, onde eu estou há 8 anos e há 2 anos e meio estou lecionando desenho e pintura na Unifor. O que vocês pensam da arte? É um dom? Ou a pessoa vai adquirindo, aprendendo técnicas, ou você tem que nascer com aquilo, não adianta você só estudar a técnica se você não tem o dom? Como é a opinião de vocês em relação a isso? Bom, eu não sei se o Edu pensa igual a mim, eu não acho que seja dom. Essa palavra dom, já vem com a pessoa. Porque às vezes a pessoa tem dom, mas não tem facilidade manual, não tem agilidade para as coisas. Ele pode até ter vontade de fazer alguma coisa, esse eu penso assim, mas não deixa de ter uma tendência, que alguns chamam de dom. Pode ser, o que você acha disso? Eu já acredito que alguns vêm com uma certa facilidade relacionados à ciência, não é? Alguns às ciências naturais e outros. E o desenho, a pintura, artes plásticas em geral, eu tenho um conceito que essa sensibilidade de ver, de perceber o espaço, é que através da percepção, da convivência dessa pessoa no métier, é que ela vai direcionar. Um teve a oportunidade de ver pintores, aí vai para a pintura. Outro já viu desenhistas fazendo planta baixas ou observando grandes edificações, aí eles já irão entender a arquitetura e assim vice-versa, de acordo com a primeira experiência, as primeiras experiências. Mas qualquer pessoa pode se tornar um artista, se interessar em estudar, vocês acreditam nisso? Eu acredito que qualquer pessoa tem a possibilidade de aprender as técnicas, mas fazer arte não é para todos, porque a arte
um conjunto de percepção. E através daquela percepção, no processo de desconstrução e na sensibilidade de observar o inusitado na naturalidade, é que se transforma em um artista que produz obras de arte. Porque tem pessoas que pintam, têm a técnica da pintura, mas não tem, às vezes, nem interesse de fazer obras de arte, e sim de manifestar a técnica prática. O artista, eu considero o artista um espinho. Quando ele nasce, ele vem com a ponta. Se ele não tiver aquela pontinha que é a vontade de fazer, que é o olhar do artista, jamais ele vai chegar. Ele pode aprender, mas jamais ele vai chegar a ser um expoente. Ele apenas sabe fazer. E quais são as principais temáticas existentes nas obras de vocês? Do Edu é mais o desenho, né, Edu? Assim, em relação à temática em si, eu gosto de abordar temas naturais do cotidiano, quando eu represento obras figurativas, tanto no desenho como na pintura, que são as minhas especialidades. E essas cenas observadas no natural, onde eu procuro captar aquele pequeno detalhe, aquele detalhe que ninguém percebe, e ali eu represento em minhas composições. Agora, a técnica que eu aplico, geralmente no desenho, técnica de carvão, pastel, e na pintura mais a óleo. O que eu faço? Na parte da escultura, eu utilizo o regionalismo. Eu puxo os miseráveis. Eu não gosto de fazer uma escultura para uma praça pública toda redondinha, toda certinha, não. Eu gosto de fazer desconstruído, o miserável, o pedinte. E a visão dele é mais bucólica. Né? Exatamente. Você observa que na maioria de suas composições, ele procura enquadrar, como ele já disse, o bucolismo das paisagens, principalmente interioranas. Onde aqui nós representamos o Nordeste com a seca. Não é? Apesar de muitos artistas, como escritores também, compositores, desmistificarem essa questão da pobreza, da miséria, mas ainda é um tema muito que há a ser explorado, não é? Que essa questão de você perceber essas pessoas que passaram necessidade e que de muitas vezes representam o nosso cotidiano nordestino. E é esse que eu gosto de retratar. Mas é o miserável. Essas temáticas vão mudando ao longo do tempo, vão se especializando. Por exemplo, quando o senhor mandava suas obras para São Paulo, era mais especializado em quê? E hoje, como começa a mudar? Ela não muda. Ela melhora ou aumenta. Mudar está dentro da pessoa. Eu acho que não muda. Você melhora, você faz um trabalho mais desconstruído, você faz um trabalho mais que agrada, você consegue trapacear o desejo do outro, que é gostar. A trapaça não é nada mais, nada menos que você gostar do que eu faço. Estou trapaceando seus olhos. Então, quando o artista chega nesse ponto, para mim, ele conseguiu fazer o que se propõe, que é a temática do Nordeste. Eu já tenho um pensamento parecido, mas não igual ao dele. Eu acho que a pintura em si, ela passa por um processo. Há 5 anos atrás eu tinha uma visão mais hiperrealista, eu gostava daquela pintura mais certinha. Já hoje, paralelamente ao meu trabalho acadêmico, eu também tenho um trabalho contemporâneo, onde eu trabalho a desconstrução através de pinceladas. Antes, um objeto que eu dava 20 pinceladas para representar com um pincel pequeno, hoje, muitas das vezes, eu dou 3 pinceladas e gestualmente eu acabo representando aquele mesmo objeto. É a mesma coisa. Pois é. Eu digo, mas você faz isso, Edu, muito bem feito, por sinal, mas na pintura eu digo que eu faço na escultura. Mas você também é um grande... Porque é o inacabado. Você pode ver que toda peça minha, você olha inacabada. O rosto está perfeito, mas o corpo, a roupa é inacabada. Mas esse é uma de suas características, né? Que é um processo de desconstrução e a não preocupação com aquele figurativo contínuo, aquele figurativo rígido, né? Que dá aquela demarcação que muitas das vezes é considerada por críticos até insegurança. E em seu trabalho a gente já vê um certo despojamento, uma segurança que só quando um artista chega em um estágio mais avançado que pode ser percebido. Exatamente. E a experiência de ser professor da Unifol, né, ser professor também do SESC, ela influencia muito pouco. Como é essa influência de ser professor para o artista? Né? Pronto. No meu conceito, no meu caso, eu tive um crescimento muito grande depois que eu comecei a dar aula. Que, como você sabe,
trabalhar com a percepção também acaba você sofrendo influência de pensamentos. E cada pessoa, cada aluno tem a sua proposta, a sua individualidade, que todos estão buscando a identidade, mas para aquela identidade ela ser construída, ela vai sofrer influência de pensamentos. E esses pensamentos, num conceito mais coletivo, têm me influenciado muito. E o meu crescimento, assim, eu posso avaliar como um crescimento muito grande, porque além de sabedorias relacionadas à filosofia de vida, e acaba aprendendo mesmo técnicas e conhecimentos com alunos, não é? Eu tenho aquela visão mais acadêmica, de formalizar, de aplicar técnica. Vamos fazer um retrato, você ainda está fazendo um retrato um pouco estático, vamos soltar esse efeito, vamos dar movimento. E os alunos acabam sofrendo a influência desse conhecimento, e quando eles têm esse conhecimento, eles acabam passando também um pouco do conhecimento que eles têm. Então, ser professor da Unifor, que a Unifor é uma universidade referencial no país e no mundo. Nós temos um excelente curso, que é o curso de Belas Artes, à frente o professor Carlos Velasquez, que nós consideramos uma grande autoridade internacional, e essa experiência de estar com eles, o grupo todo, tem influenciado muito no meu processo e no processo dos alunos. E eu acredito, inclusive, que a universidade, a Unifor, quando sair as turmas de formado em Belas Artes, vai ser referência para o Nordeste. Exatamente por isso, porque tem um Edu que tem essa facilidade de ensinar, é um monstro ensinando. Ele tem o prazer de ensinar, ele não esconde o como fazer, ele tem orgulho em dizer faça assim, não está certo assim. E muitos artistas não têm essa humildade. Você pensa, está bom, ele está ótimo. E às vezes não está muito ótimo. Mas ele quer eliminar. E o Edu não, o Edu tem aquele prazer de tem a insegurança, né? Assim, o Edu é ele tem a segurança. O Edu é muito seguro. Obrigado, Ponte. É seguro. Esse reconhecimento de um grande artista, porque aqui é uma autoridade no nosso estado e no país. Porque o Ponte, como você já sabe, representa e representou o nosso estado em diversas exposições coletivas, né? Sendo premiado, participando de grandes conferências, grandes palestras. E ele não gosta de divulgar muito, mas ele é um grande professor de desenho e de escultura, pintura, desenho e escultura. Você vê aqui nesse grande ateliê que ele tem, muitas obras, dezenas de obras de grande porte, obras que foram premiadas em catálogos, em livros, em revistas. E é importante citar que o Pontes é uma referência no nosso estado. Então, continuando, Pontes, como é a preparação para uma exposição? A gente também pode contar se ele expõe, como são as exposições, como é essa preparação. Você já tem uma coisa feita e aí... A temática vem primeiro. O Edu agora está preparando uma exposição para a França e Itália, né, Edu? A França e Itália, e parece que para São Paulo também? São Paulo já está preparado. Está preparado aí. Então, vem a temática e você desenvolve ali em cima daquela temática para poder... Então é sempre como se fosse encomendado. A temática, às vezes não. Às vezes, se for individual, não. Você faz como você quiser a sua escultura. Sim. Quando é, digamos, para um concurso, às vezes vem amarrado. É dirigida. Né? Mas o que eu posso dizer em relação à exposição, primeiro tem a concepção, a ideia. Vamos representar na exposição cenas do Nordeste. Exemplo. Pronto. Aí o artista ele vai fazer uma pesquisa aprofundada do que ele vai representar. Se for exposição individual, vai ser dirigida a ele. Se for exposição coletiva, aquele tema vai ser diluído para os membros da exposição, onde cada um vai fazer sua pequena pesquisa individual e a partir dessa pesquisa irá apresentar a elaboração do projeto da obra. Quando é feita aquela obra, aí já tem um produto para expor. Aí é contactado com um arquiteto para fazer um projeto expográfico, outro ou o mesmo arquiteto, o projeto cenográfico, e um curador para montar e selecionar as obras da exposição e defender a tese da exposição. Não é? Além desse curador, tem um produtor que faz toda essa parte de marketing, divulgação da exposição, catálogo, livros, reportagem junto com o jornalista. E o curador ele vai defender a obra do artista no dia da exposição, do vernissage, que é a abertura da exposição. Então tem todo esse processo para a execução de uma apresentação de obras de arte para um artista.
né? Uma série de profissionais que trabalham englobando esse contexto em um cenário artístico. Por exemplo, retomando aqui o que ele está falando, ou continuando o que ele está falando, eu estou preparando aqui nesse meu ateliê as esculturas, que será um trabalho voltado aos miseráveis. Então, ela está pronta, procurando só um local e como vai ser. Ela está pronta, mas eu fui direto ao assunto, porque era o que eu queria fazer, os miseráveis. Se você observa ali, você tem uma exposição completa em pinturas. É verdade. Que eu estou só esperando a oportunidade para mandar para São Paulo, talvez, ou aqui, ou com o Edu, vou combinar com ele aqui, para ver se a gente faz uma exposição nós dois. Porque, já que eu não estou saindo, eu também sou aluno da Belas Artes, né? E eu e o Edu estamos concluindo para o ano, né, Edu? Uhum. Então, pode ser que nesse dia que a gente vai sair, pode ser que eu me junte com o Edu, se ele aceitar, e vamos montar uma exposição nós dois, em pintura e escultura, que já está pronta. Que esse tema aqui eu já escolhi, não foi ninguém que escolheu, Os Miseráveis.